combate, sei o nosso refúgio, contra as maldades das ciladas do demônio. Por amor de Deus, instantemente nos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, ressuscitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Assim seja. Amém. Pregamos essa direção espiritual, cada palavra que aqui será dita, e o coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, paz e bem. Então, só antes da gente começar a refletir sobre o tema de hoje, a direção espiritual de hoje, só avisar que agora a Santa Missa de quinta-feira vai ser cada quinta-feira em uma de nossas casas. Então a próxima quinta-feira vai ser na Casa São Francisco, casa onde moram os irmãos consagrados, tá? Aí depois nos acolhidos, Moscati, vai sempre de forma que cada mês tenha pelo menos uma missa com direção espiritual em cada casa da comunidade. Hoje, quando pedi a Deus que desse para nós uma palavra, para a nossa comunidade, peguei uma passagem do Êxodo, capítulo 32, versículo 30 a 35, e também uma passagem do documento de Aparecida, que trata sobre a confiança em Deus, a esperança em Deus, a esperança invencível em Deus, a esperança de que no fim de tudo estaremos com Deus. Isso tem que alimentar e mover a nossa vida, essa certeza, que sem ela não se tem coragem, sem essa certeza não se tem ousadia, não se tem a fortaleza de entregar a vida, a juventude, tudo por Jesus, pelos pobres. Sem essa esperança em Jesus, sem essa esperança que os olhos de Deus estão sobre nós, e não um Deus distante, mas um Deus à frente, que caminha conosco. Sem tudo isso, a vocação perde o sabor, a nossa vida perde o sentido. Na comunidade Voz dos Pobres, eu como fundador tenho muito medo que um dia a gente perca o sentido. Tenho muito medo que um dia a gente esqueça que Deus caminha à nossa frente. Tenho medo também que às vezes as coisas externas vão entrando aqui e tirando o que é nosso e tomando o lugar do que é nosso, que é o nosso carisma, dos nossos pobres, do nosso tesouro maior, que é o Santíssimo Sacramento e os pobres. O nosso carisma podia ser resumido só nisso, né? E isso é a essência do que somos. E tudo que aqui nessa comunidade se faz, principalmente que vem da minha parte, ou da parte do Padre Sérgio, ou dos ministros, se faz para manter aceso esse carisma, se faz para manter aceso essa vocação, manter aceso essa esperança, porque se isso se perde tudo. Porque não vão faltar tentações para que quando a gente estiver cansado de caminhar, não vai faltar tentação para te fazer desistir e procurar um caminho mais fácil. Eu lembro quando, há uns anos atrás, todo ano nós fazíamos uma peregrinação para Pirapora e nós íamos a pé. Ia bastante gente, 20, 25, 30 pessoas. A gente ia andando para Pirapora, são 44 quilômetros mais ou menos daqui. E depois de uns 30 quilômetros para frente, já com o pé machucado, bolha no pé,
já doendo aqui, doendo ali, dói o rim, dói tudo, né? E aí começam umas subidas, que chegando em Pirapora tem umas subidas muito grandes assim, parece que quando está chegando lá vai ficando o caminho mais difícil. E quando a gente ia para Pirapora sem nenhum carro de apoio, quando o nosso apoio era só assim, a esperança de chegar lá mesmo, não tinha outro recurso, todos que saíam daqui chegavam lá. Quando ia um carro de apoio, para se alguém se machucasse ou não aguentasse subir, entrasse no carro de apoio, quase metade não chegava lá. Por quê? Porque o carro que era para ser de apoio se tornava uma tentação para desistir de chegar. Porque quando tudo estava difícil, cheio de bolha no pé, todo mundo indo para frente, se você não tem um carro para você entrar para continuar, então você fala, não, eu vou continuar, eu tenho que chegar, não vou ficar aqui sozinho para trás. Então todos chegavam. Agora, quando tinha o carro, a tentação de desistir era muito grande, porque a fraqueza se manifestava ali, a dor se manifestava ali, o carro estava facinho para entrar e chegar ali, né? Então se esquecia de tudo que se percorreu até ali, de todo o esforço que teve para chegar até ali, se esquecia por 1 minuto de descanso no carro e depois o resto do ano inteiro se arrependendo de ter entrado. Eu lembro que um que foi uma vez se arrependeu o ano inteiro depois de ter, faltava 2 quilômetros para Pirapora e tinha andado 42 quilômetros. Ele entrou no carro, desistiu. E assim é a nossa vocação, assim é a nossa vida. Quando a gente já está cansado, é sinal de que a gente andou bastante. Às vezes estamos nesse 42 quilômetros para chegar, estamos chegando já. Só que aparece sempre o tentador colocando um caminho mais fácil. Para que continuar com tudo isso, com essa dor, com esse peso, se você pode entrar aqui e chegar mais fácil? E eu tenho certeza que todos os fundadores de comunidade, desde os patriarcas, de Moisés, todos, sempre tiveram essa preocupação de conduzir o povo de Deus para Deus. Conduzir o povo que busca a Deus até que esse povo chegue a Deus. Nenhum fundador, pelo menos não com o coração sincero, né? Nenhum deles tem ciúme de Deus, ou tem ciúme de quando aquela pessoa está próxima de Deus. Pelo contrário, fica mais feliz. São João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, é eles que você deve seguir, a ele vocês devem seguir. João Batista não ficou triste quando os discípulos de João Batista pararam de seguir João Batista e começaram a seguir Jesus. Pelo contrário, ficou feliz. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que Cristo cresça em nós e eu diminua. E assim tem que ser a postura minha, a postura dos ministros, a postura de todos os fundadores, de todas as comunidades. Assim é a postura do Papa à frente da igreja. Importa que Cristo cresça e a gente diminua. Mas se a gente percebe que o que está crescendo não é Cristo, então nós precisamos cuidar. Então nós precisamos ajudar a conduzir com mão de pastor e coração de ovelha. Interessante isso, né? Um coração de ovelha que sabe que o pastor supremo é Cristo, e a condução com a mão de pastor escolhido por Cristo para levar, como o Papa leva a igreja a Cristo, como nas comunidades menores os seus fundadores, seus ministros gerais vão levando cada membro daquela comunidade, congregação, ordem religiosa a Cristo. Eu lendo aqui no Êxodo, eu vou ler para vocês, eu sinto um pouquinho disso que Moisés escreve aqui, essa narração dessa conversa de Moisés com Deus. Êxodo 32, do 30 ao 34. No dia seguinte, aqui está falando depois que o povo de Israel, Moisés subiu para o monte, eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Moisés desce, pede perdão a Deus pelo erro do povo. Diz assim:
No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometestes um grande pecado, mas eu vou subir hoje ao Senhor, e talvez obtenha o perdão da vossa culpa. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, Senhor, e fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhe perdoeis agora esse pecado, ou então me apague do livro que escrevestes. Olha como que Moisés intercedeu pelo povo, né? Colocando a própria vida dele em favor, para que alcançasse o perdão para o povo. Rogo-vos que lhe perdoeis agora esse pecado, senão apagai-me do livro que escrevestes. O Senhor respondeu a Moisés: aquele que pecou contra mim, este eu apagarei do meu livro, e não vós. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse, e meu anjo marchará diante de ti. Então, a direção da semana passada dizia mais ou menos isso, e essa é conduzida nesse mesmo espírito, de que Deus aqui diz para Moisés, Moisés se coloca pedindo perdão pelo pecado do povo, dizendo: se o Senhor não perdoar eles, esse povo, então me tire do livro da vida. E Deus fala para ele: não, você não, mas eu vou tirar daqueles que contra mim pecaram o nome do livro. Isso a gente traz para nós para saber a responsabilidade de cada um diante de Deus. A esperança deve estar em Deus. A confiança em Deus. A certeza de que Deus conduz. Porque se não se tem certeza de que Deus conduz, está fazendo o quê aqui, né? Deus conduz a obra. Os frutos mostram que Deus conduz a obra. Mas a responsabilidade pessoal de cada um diante de Deus é muito séria. A responsabilidade no seguimento daquilo que nós pessoalmente, livremente prometemos seguir. Aquilo que nós livremente abraçamos e prometemos observar. Essa responsabilidade nossa é só nossa. De buscar com alegria, sinceridade, mesmo com as fraquezas, e principalmente nas fraquezas, seguir Jesus. Seguir com as fraquezas. Melhor, dizia Santo Agostinho, andar mancando pelo caminho certo do que correr pelo caminho errado. Os missionários são moldados no ventre da Virgem Maria. E para nós da comunidade Voz dos Pobres, esse ventre que modela é a nossa regra de vida, é o nosso carisma. O ventre da Virgem Maria, de Nossa Senhora de Guadalupe, forma os missionários no molde do carisma, do nosso carisma. O carisma que Deus nos deu. Pode ser o carisma mais pobre que tem menos coisas legais, né? Mas é o carisma que Deus nos deu, e com esse carisma Ele quer nos levar para o céu. Então, a Virgem Maria aqui dentro, na nossa comunidade, vai gerar os missionários naquele molde da inspiração do seu esposo, do Espírito Santo, que inspirou aquela regra de vida para ser escrita para essa comunidade. Então, ali é como se forma um missionário. O que está escrito ali? O que está no nosso diretório de vida, no nosso estatuto canônico, aquilo ali é o que somos. Se algum missionário for formado diferente daquilo ali, não vai ser um bom missionário. É a mesma coisa do que montar uma máquina sem ver o livro de instrução, como eu disse semana passada, e vai montar e vai faltar um monte de peça, e a máquina pode até funcionar, mas alguma coisa dentro dela não vai estar certo. Logo ela vai dar problema. Então, se o missionário é formado fora do nosso diretório, ele pode até se formar, mas alguma coisa dentro dele não vai dar certo, e logo ele vai apresentar os problemas.
da má formação, de ter sido mal formado, porque às vezes não observou ou não foi fiel ao que prometeu a Deus. Eu chamo essa responsabilidade para cada um para que cada um tenha certeza de que as decisões que tomamos, as pequenas escolhas do dia a dia, assim, na obediência, na perseverança, essas coisas é que são importantes diante de Deus. As decisões de seguir o Senhor, a sinceridade de estar diante de Deus, estar diante daquilo que você prometeu a Deus e tentar fazer. Deus considera como feito aquilo que tentamos fazer, mesmo se não conseguimos. Às vezes nas partilhas pessoais que tenho com os missionários, como que o meu coração fica feliz quando eu vejo um missionário que chora porque não conseguiu fazer alguma coisa no carisma. Eu fico feliz de ver, porque dói nele, sangra nele o carisma, dói nele. E isso é lindo, né? Porque você vê que é uma pessoa tão fraca quanto eu, tão fraca quanto todos nós aqui. Eu também luto bastante para seguir a nossa regra de vida. Peco em várias partes dela, mas sempre tentando acertar, sempre tentando ser fiel, sempre tentando caminhar. O Padre Sérgio também, a irmã Clara também, e todos nós também, Tó também. A vontade de seguir a responsabilidade do sim dado a Deus, e não aquela mentira, né, do demônio que nos faz, bom, está muito difícil aqui, então melhor desistir, melhor seguir por outro caminho. Essa parte da regra eu mudo, eu tiro essa parte, eu observo essas, mas essa aqui não. Então fica faltando aquela peça na formação do caráter espiritual do missionário. Uma passagem do documento de Aparecida que eu marquei hoje para a gente meditar também durante essa semana e durante toda a nossa vida. É necessário, vou falar o capítulo primeiro. Está na página 276 do documento de Aparecida. Está escrito assim: é necessário que os cristãos experimentem que não seguem um personagem da história passada, e sim o Cristo vivo, presente no hoje e no agora de suas vidas. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É necessário que os cristãos experimentem que não seguem um personagem da história passada, um Deus distante, um Deus que não está nem aí para o nosso dia a dia, as nossas pequenas escolhas. É necessário que experimentem que não seguem um personagem da história passada, e sim o Cristo vivo, presente no hoje e no agora de suas vidas. Acreditar que Cristo está presente no hoje faz toda a diferença para caminhar com Jesus. Faz toda a diferença diante das fraquezas, toda a diferença diante do desânimo. Acreditar que Ele está à frente é ousar, é não temer, não ter medo. No Antigo Testamento tem uma passagem que muitas vezes é muito mal interpretada e usada de forma errada, que diz: maldito o homem que confia em outro homem, né? Só que pegam só essa frasezinha e tiram do contexto. A continuação diz assim: maldito o homem que confia em outro homem, colocando nele a sua esperança. É outra coisa, né? É a idolatria. Era dirigida para os povos que estavam caindo na idolatria dos povos pagãos. Mas o apóstolo São Paulo vem nos ensinar no Novo Testamento: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitar um líder religioso, como seguir os ensinamentos como nós seguimos do Papa,
Não é pôr nele a esperança, é pôr a esperança naquele que ele põe a esperança. Pôr a esperança em Jesus. Mas não tem nada de errado em imitar o coração do Papa, o coração do magistério da igreja, o coração do fundador de uma comunidade, o coração do seu ministro. Sabe, a obediência, o seguimento, não pode ser confundido aí. Isso muitas vezes tem sido interpretado errado. Eu só com Deus, eu não confio em ninguém, maldito homem confia em outro homem, né? Então tira a frase do contexto, porque senão São Paulo estaria entrando em contradição com a Bíblia, quando ele diz: sede meu imitador, como eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo. Isso faz a diferença. A esperança final de cada um de nós é o encontro com Jesus Cristo. A certeza de que Ele caminha no agora de nossa vida é a motivação para caminhar, e a motivação também para a obediência, e a motivação e a certeza de que aquele carisma está sendo conduzido por Cristo agora. Cristo presente agora, conduzindo pela mão. É como se Jesus viesse agora e pegasse na sua mão e falasse: vem comigo. Você não ia hesitar. Vem comigo aqui. Você não ia nem perguntar para onde está indo. Porque a mão dele te dá a certeza de que ele vai te levar para um lugar seguro. E é isso que o Senhor nos diz hoje. Confiar que esse Cristo hoje pega na nossa mão pelo nosso carisma e quer nos levar para um lugar seguro. Confiar nisso. Ele está agora conosco. Ele é presente agora conosco. Caminha hoje conosco. Para terminar, quero dar um exemplo, assim, para ficar claro, assim, para a gente. Dessa confiança em Deus. Quando eu era da Toca de Assis, eu tinha uma amizade muito grande com o fundador da Toca. E um amor por ele até hoje, muito grande. E um respeito ao seguimento que ele tinha a Cristo, muito grande. Eu tinha a certeza e a esperança em Cristo. Mas eu tinha também a certeza de que Cristo me conduzia pela mão dele. Se ele me falasse assim: olha, Claudio, vamos fazer isso daqui, eu ia fazer. Se ele falar: vamos por aqui, eu tinha certeza que a mão de Deus me conduzia por ali. Porque eu via no seu exemplo, no exemplo de vida dele, não que fosse uma pessoa que não tem erro. Todo mundo tem erro. O Papa diz: ser santo não é ser imaculado. Não é nunca errar, né? Mas é entregar a vida com coragem e ousadia a Cristo. E eu via o resultado das coisas sempre, no fundo de tudo, a leitura que se fazia é de que a mão de Deus estava ali. Eu lembro que às vezes decisões difíceis e que eu não entendia, mas que ele pedia, a gente fazia. E no final dava certo. Até chegar no final parecia que estava dando tudo errado. Aí no final dava certo. No final dava certo, porque Deus conduzia. Então hoje eu partilho isso com vocês, com a comunidade, todos que estão nas outras regiões, Moarama, Brasília, Parque do Lago, Barueri, enfim, todas as regiões. Eu partilho que me dói um pouco o coração e a dificuldade que eu tenho hoje na comunidade. Talvez porque eu fui sempre mais, eu sempre busquei uma obediência muito sincera a Deus, principalmente dentro da fraternidade Toca de Assis que eu pertenci. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu vejo a resistência à voz do pastor, a resistência a caminhar conforme o nosso diretório, a resistência de caminhar conforme o nosso carisma. Isso me dói demais, me dá um desgaste enorme, enorme. Então quero pedir a todos vocês, filhos e filhas da comunidade Voz dos Pobres, confiem que Deus está à frente dessa obra. Confiem como se Deus estivesse pegando você pela mão através do diretório e te conduzindo. E é por aquele caminho que Ele quer te conduzir. Confie nisso, que é o Deus do agora. Não tenham medo, tenham ousadia de lançar a vida onde Deus nos pede. Tenham a certeza de que Ele conduz.
tenham a esperança que um dia chegaremos a Ele. Poderemos dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate e guardei a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.